Olá, sejam todos bem-vindos à continuação da série de vídeos onde estamos comentando o livro devocional O Caminho, do autor Stanley Jones. Eu sou Joel Neto, um amigo de Jesus, e hoje estamos no estúdio da Igreja Revive na cidade de Atibaia, igreja da qual eu sou o pastor. E eu chego até você por meio do Instituto Jesus Cristo, e o meu desejo é ajudar você na leitura e compreensão desse devocional de Stanley Jones, na medida que também cresço e aprendo com esta deliciosa leitura. E hoje estamos já na terça-feira da semana 5. Semana 5, terça-feira. E o título desta devocional da terça-feira da semana 5 é o seguinte: a única doença é a nostalgia. A única doença é a nostalgia. Esse é o título que Stanley Jones nos dá. Vamos ver o que ele quer dizer com isso a partir do que ele já tem falado na semana 5, sobre o caminho ser a favor da vida, o caminho cristão, sobre o pecado ser contra a natureza. Vamos ver o que ele quer nos dizer com a única doença é a nostalgia. Devemos continuar a considerar a questão quanto a se o caminho cristão é o natural e o caminho não cristão é o caminho contrário à natureza, o que ele acabou de falar no domingo e na segunda. Devemos admitir que o mal é a prática, o habitual, mas não devemos admitir que seja o natural. Nós realmente praticamos o mal, mas nem por isso ele se torna a nossa natureza. É verdade que as pessoas se acostumam com o que não é natural, mas essa naturalização não é verdadeiramente natural. O pecado e o mal são obstruções, aberrações, coisas para as quais não fomos criados. São corpos estranhos na personalidade humana e partes purulentas, exatamente como um corpo estranho faz em nosso corpo. Quando estamos doentes, por exemplo, esse é o exemplo de Stanley Jones. É normal que vivamos com aquela doença se ela não pode ser curada ou se está em processo de cura. Mas mesmo sabendo que ela é a nossa prática do momento, não significa que ela é natural. Ela é um corpo estranho em nós e por isso causa corrupção, desconforto, tudo que vimos nas outras devocionais da semana 5. Agora, para ilustrar o que ele está afirmando, ele vai dar uma série de exemplos bem interessantes. Ouça. Podemos nos acostumar com o que não é natural. Em outra passagem, escrevi sobre um amigo que ficou tão acostumado a andar de bicicleta com o guidão virado, ao contrário, que quando alguém endireitava, ele caía. Ele estava tão acostumado com o guidão daquela forma que para ele o contrário era o direito. Uma outra pessoa, uma mulher, acostumada com o ar carregado do pó de Nova York, foi para o norte do país e disse, abre aspas, o ar era tão puro que fiquei doente, fecha aspas. Ela estava acostumada com o que não era natural. Veja que coisa interessante. Agora ele vai dar um exemplo do filho pródigo, ouça. Quando o filho pródigo estava distante da casa do pai, ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região. Está lá em Lucas capítulo 15. Mas nunca se tornou um cidadão. Ele nunca se naturalizou. É como vivermos em outro país, mas nunca sermos daquele país. Termos as práticas daquele país, mas nunca ser natural aquele país para nós. Ele nunca se naturalizou, o filho pródigo. Sabia que lá não era a sua terra natal. Ele estava deslocado, órfão, distante, faminto e nostálgico. Só quando voltou para os braços do pai novamente, que como um membro da família, foi que se sentiu em um lugar certo. Lá ele estava naturalizado. Essa era a sua terra natal. A casa do pai era o lugar natural do filho pródigo. A única doença é a nostalgia. De fato, há uma estranha nostalgia na humanidade. E a nostalgia que sentimos de Deus é responsável pela maioria das doenças que temos, mental, espiritual, física, coletiva.
Um conhecido líder cristão abandonou a fé para seguir os desejos da carne. Tentou, no final, justificar sua postura e tentou criar uma nova religião a partir de seu conceito de sexualidade. Uma religião mais abrangente. Enquanto eu estava sentado ao seu lado em um leito de hospital, diz Stanley Jones, ele, envelhecido e abatido, disse pateticamente, abre aspas, eu sou um velho filho pródigo que nunca voltou para casa. Ele simplesmente não conseguiu se acostumar com o mal. No final, ele foi tomado pela nostalgia. Linda essa ideia que ele traz do filho pródigo, da nostalgia. Porque quando estamos longe de Deus, tudo que nós desejamos, na medida que o mal vai nos corrompendo, na medida que o mal vai nos levando para o caminho do desvio, é voltar ao caminho natural, onde as coisas são boas e confortáveis. Lembra do pródigo? Do filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15? Ele gastou todo o dinheiro que levou da casa do pai e no final ele estava comendo a lavagem que os porcos comiam. Ele não tinha mais comida, ele não tinha mais dinheiro para se sustentar. E ele pensou, eu vou voltar à casa do meu pai. Eu vou agir como um empregado, eu vou pedir um emprego para ele. Pelo menos lá eu terei aonde dormir e terei o que comer. Quando ele voltou para a casa do pai, o pai o acolheu, o pai lhe deu honra, o pai lhe colocou de volta na herança que só o pai tem para nos oferecer em Jesus Cristo. E o filho pródigo percebeu que ali, aquele lugar que ele achou que não era o lugar dele, que ele se desviou por entender que havia lugares melhores, ele entendeu no final que só naquele lugar a vida acontecia de forma natural e equilibrada. Quando nos desviamos do caminho de Deus, que é o próprio Filho Jesus Cristo, nós vamos experimentar essa sensação de deslocamento, essa sensação de fome, essa sensação de não nos saciarmos nunca. Isso vai gerar em nós uma nostalgia. Isso lá na Bíblia, o sábio Salomão chama de desejo pela eternidade. O salmista diz que é como a corça que anseia por águas. Nós estamos desejando pela casa do Pai, com nostalgia daquilo que um dia tivemos, mas que nós abandonamos. Não sei se você tem a mesma experiência que eu. Não sei se você tem aquela memória nostálgica da casa da sua avó, de quando você era criança, ou da sua casa, da casa dos seus pais, de quando você era criança. E por vezes te bate aquela saudade, aquele desejo de ir visitar, aquele desejo de reviver, aquele desejo de ir lá de novo para ver o lugar onde você brincava, onde você dormia, aonde você comia. E aquilo traz memórias e memórias de um conforto, de um lugar seguro, de um lugar de encontro para você. Isso que é a natureza em Deus. Quando nos desviamos do caminho, quando vamos para o mal, para o pecado, o desconforto é real. E a próxima estação que vamos parar é a estação da nostalgia. Aquele desejo avassalador pelo eterno, aquela sede insaciável como corça tem por águas. Queremos Deus, queremos a casa do Pai, queremos a nossa terra natal, queremos o nosso lugar de equilíbrio, queremos o nosso lugar de pertencimento, queremos o nosso lugar natural, porque a natureza não é o pecado, a natureza é o caminho que Deus nos abriu em Jesus Cristo. Olha como Stanley Jones ora. Ó Deus, eu sei que não posso fugir de Ti, porque não posso fugir de mim mesmo, pois fui criado para Ti, e Tu és a vida da minha vida, a alegria da minha alegria, o ser de meu ser. Nem quero fugir, quero correr para os Teus braços, pois, neles estou em casa. Amém. Que linda oração. Afirmação do dia. Deus é minha casa. Quando estou em Deus, estou em casa. Quando estou fora de Deus, estou longe de Deus.
Estou longe de casa. Sinto-me nostálgico. Espero que se você hoje está se sentindo nostálgico, fique em paz. Você acabou de dar o próximo passo para lembrar que há um lugar seguro e acolhedor na casa do Pai para você. Se você está nostálgico hoje, que bom. É porque você percebeu que o pecado, o desvio, não é o lugar. Volte, porque na casa do Pai, ali tudo é natural. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.